Olá, boa tarde, tudo bem? Estamos aqui aguardando para começar a live com a deputada Soraya Manato. Vamos deixar um pouco mais de pessoas entrar para começarmos nossa live sobre telemedicina. Tudo bom, Elias? Seja muito bem-vindo. Vamos aguardar algumas pessoas entrarem. Começamos agora. Boa tarde. Você é de onde, Elias? Olá, Erlo. Estamos aguardando aqui mais pessoas entrarem na live. De Suzano, São Paulo. Muito legal, uma cidade industrial, né? E você, Erlo, é de onde? Dr. Luiz Roberto, prazer. Débora, tudo bem? Como vai? Estamos aguardando aqui um pouquinho mais de pessoas entrarem, pessoal. Satisfação receber você, Erlo. Satisfação é a nossa. Estamos aguardando um pouquinho mais de pessoas. Araraquara, São Paulo. Que bom. Araraquara é um polo cervejeiro, salvo engano, não é? Jonas Rodrigues. Prazer recebê-lo aqui, Jonas. Estamos aguardando mais pessoas entrarem para nós começarmos. Tudo bom, Dr. Luiz Roberto? Prazer receber o senhor, professor da Universidade Federal do Ceará, e uma grande autoridade em saúde digital. Vamos receber aqui, pessoal, hoje a deputada Soraya Manato, deputada do PSL, no seu primeiro mandato, 2019-2023, médica, ginecologista, obstetra, pelo Espírito Santo, formada pela Escola de Ciências da Santa Casa de Vitória, membro da Comissão de Educação, de Seguridade Social e Família. Consumimos a Heineken, sim, mais forte é o suco de laranja e a cana-de-açúcar. Muito bem, fábrica da Heineken lá, muito bem. A deputada ela é membro da Comissão de Educação, de Seguridade Social e Família e de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. E é ainda membro da Comissão Especial do Fundeb, do Marco do Saneamento Básico. Seja bem-vindo, Favareto. Bem-vinda, deputada. Estou apresentando a senhora, deputada. A senhora é médico ginecologista obstetra, formada na Escola de Ciências da Santa Casa de Vitória. Bem-vinda, Sheridan. Membro da Comissão de Educação, de Seguridade Social e Família, de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Membro da Comissão Especial do Fundeb, do Marco do Saneamento Básico, do Código de Trânsito Brasileiro, das instituições federais de ensino e do programa do Bolsa Família. Membro da Comissão Externa de Fiscalização contra o Covid-19. Professor Marcelo, bem-vindo. Renan, bem-vindo. Boa noite, deputada. Boa tarde, deputada. Como vai a senhora? Tudo bem? Boa tarde, tudo bem, e você? Tudo bem, tudo tranquilo. É um prazer recebê-la, uma honra. Prazer é uma meu. honra recebê-la. Estava aqui apresentando a senhora, falando da sua formatura, falando dos seus projetos, das suas comissões que a senhora é membro. É um prazer muito grande recebê-la. Estamos aqui com a audiência selecionada. Está aqui nos ouvindo, deputado, o professor Luiz Roberto de Oliveira.
Ele aqui no estado do Ceará, ele é uma das autoridades em saúde digital Ô, da maravilha! Universidade Federal do Ceará. Veio aqui interessado em ouvir a senhora. Então ele Está, vai dar aula pra gente, né? está participando da nossa banca porque ficou muito interessado em ouvir, adorou a oportunidade de vir ouvir a senhora. Obrigada, obrigada. Valeu. Deputada, eu há bastante tempo que eu tentava ter a oportunidade de conversar com a senhora. Nós, lá no escritório, nós atuamos muito no direito médico. E a telemedicina, como se sabe, ela é uma luta muito grande dos médicos em face ao Conselho Federal de Medicina, né? É uma batalha muito grande para tentar conseguir realizar esse intento junto ao Conselho Federal de Medicina. E a senhora conseguiu ganhar essa luta na era do Covid-19. Pois Como é que é. a senhora se sente sendo essa representante junto à classe médica? É porque, na realidade, a história da regulamentação da telemedicina, ela começou com uma portaria, uma resolução, a 2227 de 2018, do próprio Conselho Federal de Medicina. Mas teve tanta polêmica em termos assim, em relação aos médicos que pressionaram bastante, porque eles reclamaram que não foram ouvidos, muitas coisas eles não concordaram. Então, em 2019, ela revogou essa resolução. Então, com isso, o que aconteceu? Se essa resolução tivesse sido realmente implantada, hoje, com essa pandemia do coronavírus, nós estaríamos mais bem estruturados, né? Com plataformas bem posicionadas para a gente poder assim, enfrentar com mais tranquilidade essa pandemia. Mas não foi isso que Uhum. aconteceu. Com a revogação dessa resolução, tiveram que entrar, agora em março de 2020, o próprio Conselho Federal de Medicina, ele mandou um ofício para o Ministério da Saúde, que é o 1756, e o Ministério da Saúde também lançou a portaria dele, que é o 467 de 2020, falando, regularizando, né, a telemedicina somente nesse período de pandemia. Uhum. Agora, o próprio Conselho Federal de Medicina pretende ampliar isso daí para pós-pandemia, porque é muito importante. Então, um Então, resuminho assim da situação da telemedicina, como está aqui no Brasil na realidade. Mas ela já funciona muito bem. Por exemplo, a radiologia, né? Que o médico em São Paulo do Espírito Santo, do Mato Grosso, Fortaleza e tudo mais. Funciona muitíssimo bem. Mas nós estamos falando de telemedicina em consulta, diagnóstico, exame físico, essas coisas, né? Então existe a intenção de continuar a telemedicina para o pós-pandemia. Sim, com certeza. E já tem parlamentares com projeto de lei, já como eu sou coautora também, para a gente implementar essa telemedicina, regulamentar a telemedicina. Na realidade é essa, é a regulamentação da telemedicina, que já é feito no Brasil, só que ela não é regulamentada. Nós precisamos de regras para que ela seja bem feita e segura, dá segurança tanto ao médico que realiza, tanto ao paciente que é consultado. Então, o objetivo é esse. Uhum. Doutora, e qual é a diferença? Tem dois termos que existem nesse ramo, que às vezes algumas pessoas dão alguns significados para eles, entre telemedicina e saúde digital. Não, na realidade, é o seguinte, é mais ou menos a mesma coisa.
A telemedicina, nas regras reais dela, ela tem que ser implementada com plataforma segura. Por quê? Quando eu consulto um paciente através de uma videoconferência, né, esses dados do paciente têm que ser... Eu tenho que ter uma plataforma segura para esses dados serem sigilosos e nunca vazarem. Eu tenho que ter certeza que o interlocutor que está falando comigo, que se diz o médico, ou o paciente, são verdadeiramente aquelas pessoas. Então, eu tenho que ter segurança nisso daí. E esses dados que eu colho numa consulta, né, que vai dar anamnese, o exame físico, o diagnóstico, a prescrição do paciente, isso tudo que eu fiz isso tem que estar num banco de dados seguros para futuramente eu possa precisar. Isso, na realidade, é um prontuário digital, né? Eu posso futuramente precisar desse prontuário, tanto para controle desse paciente, quanto, às vezes, um processo mesmo de justiça eu tenho que apresentar. Então, é por isso que ela tem que ser regulamentada. Agora, então, diferencia isso daí. A telemedicina, ela diferencia desses outros procedimentos pela segurança que ela vai dar tanto ao médico quanto ao paciente. Entendi, doutora. Então, a segurança digital na telemedicina, o CFM vai ter que entrar dentro para poder, mais ou menos, certificar dispositivos que poderiam, programas, uma coisa desse tipo? Porque o próprio telefone, o próprio WhatsApp, o próprio Instagram, eles não são seguros para você. Isso você não faz. Na realidade, hoje em dia, na pandemia do coronavírus, a própria portaria 467, ela permite que se faça isso. Entendeu? Que eu possa consultar um paciente pelo WhatsApp e tudo mais. Mas a telemedicina, não, ela tem que ter plataforma segura. Normalmente segue essa norma que é o tal que eles falam, a HIPAA, né? HIPPA, que é uma plataforma de dados que todos os sistemas de saúde seguem para ter sigilo das suas informações. Mas na pandemia do coronavírus, a própria portaria do Ministério da Saúde, a 467, ela não coloca essas regras. Ela deixa mais ou menos aberto, significando que você pode usar essas plataformas como eu falei, o WhatsApp, Insta, para poder resolver um problema emergencial que a pandemia nos colocou, entendeu? Mas na regulamentação da telemedicina não pode usar essas plataformas inseguras, que a gente chama. Tem que ser plataformas seguras, entendeu? Essa que é a diferença da telemedicina quando ela for regulamentada para o que está essa telemedicina atual, que está ocorrendo na pandemia, que foi regulamentada pela portaria 467, pelo ofício 1756, é uma coisa mais emergencial. Então, ela não tem regras muito bem definidas. Entendeu? Então, é algo... uma coisa mais solta. Então, é algo que vai ser mais endurecido depois, vai ser... Com certeza, porque senão qualquer pessoa pega um WhatsApp e começa a cobrar consulta e ela não vai ter como ter esses dados cadastrados, esses dados futuramente o paciente pode requisitar, ou a justiça pode requisitar, ou o próprio paciente muda de médico, ele vai precisar desse prontuário e por essas plataformas ele não tem como fornecer isso. Então, por isso que não pode ser essa telemedicina. Por isso que eles falam, telefone não é telemedicina. Telemedicina é outra coisa. Tem que ter ética, tem que ter segurança para os dois lados, tanto para o médico quanto para o paciente. Entendeu? O Ícaro está perguntando aqui se poderiam emitir atestados pela nova lei. Seria possível? Pode emitir atestados pela nova lei, sim. Tem que ter uma plataforma específica, porque tem que ter assinatura digital.
E pode emitir receita também, por uma plataforma específica que tem que ter a assinatura digital. E as farmácias que receber essas receitas, se for uma receita que tenha, por exemplo, um antibiótico, que tem que ter um remédio controlado, que tem que ter a retenção da receita, a própria farmácia tem que estar credenciada nessa mesma plataforma. Senão, não funciona. Entendeu? Entendi, Então, entendi. você pode dar atestado, pode dar receita, pode dar tudo, desde que você tenha assinatura digital. Então, tem as plataformas próprias para isso. Entendi. O doutor Paulo Vasques está fazendo uma observação aqui interessante. Diz que os planos de saúde estão começando a usar a questão da telemedicina para diminuir a remuneração médica. Vai acabar sendo uma luta dos médicos para evitar isso daí. Essa que é a grande briga dos médicos, que eles têm medo da telemedicina realmente prejudicar em termos da função médico-paciente, que é um trabalho que o médico está exercendo e ele tem direito a cobrar. Tanto é que você vê propagandas em todos os meios de comunicação, às vezes que oferecem consultas a R$3, R$10, R$15. Então, esse que é o grande medo nosso. Por isso que a telemedicina tem que ser regulamentada, tanto pelo Conselho Federal de Medicina, tanto pelo Congresso Nacional. O projeto de lei vai passar pela Câmara, vai para o Senado, se tiver alguma modificação, volta para a Câmara até a sanção do presidente. É por isso que nós vamos fazer a coisa certa, para que isso não ocorra. Esse tipo de oferta de consulta que eu já vi, consulta a R$3 por telemedicina. Isso não existe. E quem sabe que do outro lado vai estar um médico? Pode ser um médico. Entendeu? Então, essa que é a nossa preocupação. Por isso que aquela resolução 2227 de 2018 do Conselho Federal de Medicina, eles sofreram muita pressão e aí, então, eles revogaram e agora vão construir um texto melhor, mais seguro, ouvindo a classe médica. Porque, na realidade, daquela outra vez, eles não ouviram a classe médica. Ouviram algumas pessoas, mas não foi uma unanimidade. Então, nós temos que trabalhar, nós médicos, temos que trabalhar para os médicos. Não adianta o médico ficar insatisfeito. O Vinícius pergunta aqui, doutora, se os planos de saúde podem delimitar número de consultas mensais. Olha, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, no período da pandemia, porque essa lei, a telemedicina está valendo só para o período da pandemia, ela colocou algumas normas para os planos de saúde, em termos de cobrança. Agora, em termos de limitação do número de consultas, eu não sei te dizer isso, mas eu sei algumas normas para se consultar em termos como que vai ser cobrado e como que esse profissional vai receber. Agora, em termos de número de consultas, eu não sei. Como vai ser uma coisa digital, eu penso que a norma deve manter 15 em 15 minutos ou 20 em 20 minutos. Acredito que sim, também. Do mesmo jeito que é para a consulta presencial. Presencial. Do mesmo jeito que é a consulta presencial. Isso daí, não. E aquela questão de que a consulta de 30 dias antes é considerada retorno, né? Que o médico não pode cobrar, né? As normas vão ser praticamente iguais a que é a consulta presencial. Só vai mudar que tanto o médico quanto o paciente vão estar em ambientes diferentes, não vão estar no mesmo ambiente, mas eu penso que deva-se manter as regras que já existem e que regulamentam a nossa profissão. Porque senão você vai fazer uma modificação muito grande. Porque a nossa profissão, ela já tem algumas regras pré-estabelecidas. Então, eu penso que a gente não deve mudar, entendeu? Doutor Luiz Roberto aqui disse que é uma questão cultural, né? Depende de criar uma cultura, carece de educação. Faz uma observação aqui para a gente. Doutor Paulo fala aqui o seguinte: é uma ferramenta importante para facilitar o acesso,
mas deve regulamentar a questão de comparecimento presencial para complementar a consulta, exame físico e fortalecer a relação médico-paciente. Sim, concordo com ele. Eu concordo com ele. É aquele negócio, né? Na teleconsulta, pode ser que o médico chegue à conclusão que aquela paciente vai ter que realmente ter uma consulta presencial. Agora, em relação à relação médico-paciente, essa coisa mais humanizada, a própria era digital que nós estamos vivendo, as pessoas estão cada vez se distanciando mais fisicamente das outras, né? Existem até os relacionamentos afetivos a longa distância, as consultas vão ficar a longa distância e assim vai, né? É o mundo atual, é o mundo moderno. É o mundo moderno. O doutor Floriano faz uma reclamação aqui para a ANS. Ele diz: só não entendo porque na oficina mecânica, ou na clínica de estética, ou no salão de beleza não tem direito a retorno. E no consultório médico tem que dar retorno. Faz uma reclamação para a ANS. Desses lugares tem direito a retorno quando ocorre alguma coisa errada. Você vai quando ocorre alguma coisa errada, hein? Ah, não gostei. Você volta, ele tem que aceitar. Aí você volta. Mas o médico não. O médico tem direito a retorno. O médico tem direito a retorno, isso mesmo. Tem direito a retorno. Fez uma reclamação para a ANS aí, viu? Seria o ideal. Outra coisa grave que acontece na nossa medicina são aquelas pacientes que marcam a consulta e você liga, confirma, ela confirma que vai realmente naquele dia, naquela hora e não aparece. E não aparece. É uma luta nossa para ver como que a gente resolve, porque o médico fica naquele período sem ninguém, ele está perdendo, né? Perdendo tempo e dinheiro. Então, vamos ver como nós vamos regulamentar isso na teleconsulta. A Ana Patrícia faz uma observação aqui, doutora. As perguntas são muitas, viu, doutora? Aqui só não sabe a quantidade de perguntas, eu tenho que selecionar aqui algumas. Às vezes o paciente fala os sintomas, porém o médico só tem certeza com o exame pessoal. Aí fica realmente uma questão da responsabilidade do médico, né, doutora? Porque ele dá dá um laudo, dá uma receita, mas não tem certeza absoluta, né? Não fica... Fica uma situação... Nesse caso, o médico tem que solicitar à paciente a consulta presencial. Aí não tem jeito. Se ele não consegue solucionar por videoconferência, ele tem que solicitar a consulta presencial. Porque senão é a assinatura dele, é o nome dele que está em risco, sujeito a processo e tudo mais. Na dúvida, o paciente tem que ir presencial. Entendi. Doutor Luiz Roberto disse que no ZEUA já é completamente aprovado a questão da telemedicina com a aprovação da IPA. Eu não sei o que é IPA, doutor Luiz Roberto, me perdoe, não sei o que é IPA. É como se fosse a plataforma que os segmentos da saúde seguem para dar segurança aos dados, ao sigilo de dados colhidos durante uma consulta, ou um exame, ou um exame de uma biópsia e tudo mais. Então, o exame de sangue para ver HIV e tudo mais. Isso daí é uma plataforma que você segue, que os sistemas de saúde seguem, para dar segurança aos dados colhidos, entendeu? Segurança digital mesmo. É isso aí. Entendi. Doutor, e com relação ao vazamento de dados que ficam guardados do paciente, porque, afinal, na telemedicina, o médico vai receber os dados do paciente e vai ter que os guardar. E se ele vai guardar, tem o risco de vazar. Como que fica essa questão? É isso aí. Você usa esses softwares que são IPA compliance. Então, ele dá a segurança total de todos os seus dados. Por isso que a gente
não aceita que essas consultas sejam feitas por aplicativos gratuitos ou pagos, tipo Facebook, Skype, Insta e tudo mais. O ideal é isso, é interação conectada com a segurança HIPAA, né? Que ele dá essa segurança de dados sigiloso, e isso daí já é usado, e não só agora na telemedicina, não, mas é usado em todos esses como se diz, essas organizações de saúde já usam essa conformidade IPA para poder dar essa segurança, e a segurança é total. Então, quando o médico for fazer uma teleconsulta, ele vai ter que usar softwares como tipo WebEx, Zoom corporativo, VC, que são melhores e seguros do que o Skype, o Insta, o WhatsApp. Então, você não pode fazer telemedicina com o WhatsApp. Na pandemia do coronavírus, está se permitindo para preservar as pessoas e também agora, a partir de agora, passando a pandemia, regulamentando a telemedicina, as pessoas vão ter essas plataformas seguras, né, conectada ao IPA para dar segurança total às informações. Entendeu? Por quê? Porque a telemedicina ela é importante, mas você tem obrigatoriedade, você tem que ter integridade, tem que ter essa criptografia de informação, você tem que ter segurança, sigilo, e isso você só consegue com essas plataformas mesmo seguras. Senão, Entendi. há vazamento mesmo de informação. E isso daí não pode acontecer na relação médico-paciente. Entendi. Entendeu? Doutor, o Costa Aureliano Costa, dá os parabéns aqui pelo excelente trabalho na Câmara dos Deputados, viu, doutora? Tá mandando meu amigo, aqui os obrigada. parabéns. Meu amigão. Doutor, Agora, pode dizer, agora doutor. Não, pode dizer. na pandemia do coronavírus, essa telemedicina está sendo primordial, tanto para preservar os médicos quanto para preservar os pacientes. E tantas dúvidas, que são, às vezes, dúvidas pequenas, que o paciente tinha que se deslocar da sua casa, ou, às vezes, um pronto-socorro, ou, às vezes, um consultório. Então, ele tinha que pegar um Uber, um táxi, se expõe. Tem que chegar no consultório, sobe no elevador, também se expõe. Fica dentro do consultório, às vezes, com outros pacientes, apesar de que todos os consultórios estão preparados para receber esses pacientes com toda a segurança de higiene, álcool, máscara e tudo mais. Agora, nós temos que lembrar que durante a pandemia não existe só coronavírus. Existem as doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, a própria tuberculose. Para você ter uma ideia, o caso está tão grave dessa pandemia, as pessoas deixaram de se consultar. Então, 70 mil diagnósticos de câncer deixaram de ser dados nesse período até agora da pandemia. 50 mil cirurgias de câncer deixaram de ser realizadas nesse período de pandemia. De 40% a 90% de diagnóstico de tuberculose deixaram de ser dados no Brasil. Tem lugares no Brasil que 90% dos diagnósticos de tuberculose deixaram de ser dados. E tem outros lugares que é 40%. O que isso vai gerar para essas doenças crônicas? Câncer, tuberculose para 2021, 2022. Vai ser uma catástrofe, porque nós vamos pegar pacientes com a evolução da doença já mais grave, o tratamento mais difícil. Então, é isso que nos preocupa. É por isso que eu fiz um pronunciamento na Câmara ontem, falando para as pessoas continuarem seus tratamentos, para as pessoas irem aos consultórios, aí ao pronto-socorro, porque não é todo hospital que é de referência. Então, as pessoas têm que continuar se tratando. As pessoas estão tendo AVC, derrame cerebral, as pessoas estão ficando em casa. Porque estão com medo de ir. Porque virou esse mantra, fica em casa, fica em casa, fica em casa. As pessoas estão ficando em casa e não saem para nada. Então, isso está causando um caos em termos da saúde. Então, a gente está fazendo esse apelo aos pacientes para que se cuide, continue se tratando. Entendeu? Então, essa é uma situação grave. Eu faço parte da Comissão Externa do Coronavírus e nós já fizemos 40 audiências
remotas, por todos os motivos. A última foi pela falta de medicamentos em UTIs. Medicamentos para entubar, medicamentos para dor, que está faltando. Primeiro, pelo aumento da procura e, segundo, pelo aumento de preços desses medicamentos. E esses hospitais que são ligados ao SUS, eles também não podem comprar medicações com preço muito acima do máximo. Por quê? Porque isso pode dar processo futuro para essas pessoas. Então, essa é a situação da pandemia do coronavírus. Então, a telemedicina está ajudando em muita coisa, porque o paciente de convênio particular, ele tem o telefone do médico, ele liga para o médico. Mas agora, o paciente do SUS, ele não tem. Então, ele fica perdido. Então, é essa que é a nossa demanda, de regulamentar isso daí para as pessoas terem mais acesso ao médico. Uhum. A gente vive hoje um momento muito complicado. Muito complicado. Muito complicado. O doutor Luiz Roberto diz aqui, a saúde digital, na sua totalidade, precisa de sustentação jurídica. O Brasil não tem ainda, infelizmente, um amplo projeto nacional de saúde digital. Doutora, e as vantagens da telemedicina na pandemia? Realmente ela trouxe uma vantagem muito grande devido a essa possibilidade das pessoas poderem se tratar à distância. Mas, como a senhora disse, muitas pessoas não têm esse apoio, né? Não têm esse apoio porque não conseguem ir até os hospitais, não conseguem esse acesso. Então, como é que se planeja realizar alguma coisa que possa suprir isso? O que é que se poderia suprir esse problema? Como é que se poderia fazer algo que suprisse esse problema? Na realidade, a telemedicina, no período da pandemia, ela foi colocada tipo uma portaria emergencial para que as pessoas que têm acesso aos seus médicos possam resolver seus problemas para poder preservá-las de realmente circular. Agora, com essa portaria, o que aconteceu? Os planos de saúde implementaram isso, que até então a maioria não tinha isso daí, porque não era uma coisa lícita. Até então, até entrar essa portaria 467 e o ofício 1756, quem fazia telemedicina no Brasil fazia uma coisa ilícita. Uhum. Com essa portaria, com esse ofício, ficou uma coisa lícita. Então, os planos de saúde se apressaram para poder prestar esse atendimento. Agora, realmente, os pacientes do SUS, muitas prefeituras e, às vezes, governo de estado, estão tentando implementar isso para dar uma ajuda. Mas ficou uma coisa muito emergencial. Então, as pessoas não tiveram tempo de se estruturar e se preparar para isso. Mas agora, depois da pandemia, tanto o Conselho Federal quanto a gente lá no Congresso pretende regulamentar isso daí, se por um acaso surgir um outro problema sério de saúde no Brasil, vai estar tudo muito bem estruturado. Vai ser muito melhor. Uhum. Falando nas portarias, doutora, na portaria e no ofício, eles trazem 3 conceitos: teleorientação, telemonitoramento e teleinterconsulta. O que são esses conceitos, doutora? A teleinterconsulta, normalmente, é aquele paciente que ele é paciente de um determinado médico, por exemplo, um diabético. Ele vai na consulta, vamos dizer, de 3 em 3 meses, dependendo do grau desse diabetes. Então, nesse intervalo, ele pode acionar o seu médico, ou o próprio médico acioná-lo, para saber como é que ele está nesse período. Então, isso é a teleinterconsulta. A outra qual? Monitoramento. O telemonitoramento. O telemonitoramento é isso, é você monitorar o paciente de longe, dependendo da situação, ou um pós-operatório, ou um paciente hipertenso grave, é mais ou menos a mesma coisa. E o outro é o
teleorientação. Teleorientação é isso daí. Você pode até orientar por meio de um WhatsApp. Aí não é uma teleconsulta. O paciente é como você. Eu, por exemplo, eu tenho asma. Eu ligo para minha médica, doutora, eu estou sentindo isso, isso. O que você acha? Ah, Soraya, você faz isso. Isso daí é um qual o termo? Teleorientação. Teleorientação, que não é uma consulta. Ela só me orientou. Eu liguei, como muitos fazemos isso, né? Liga para o seu médico. Ou seja, não pagou, né, doutora? Não pagou. Eu acordei com isso. Aí ele vai, eu sou médica, eu faço muito, meus pacientes me acionam muito dessa forma. Agora, quando você faz uma teleconsulta, você cobra. Você tá me entendendo? A teleorientação é não cobrar. É pedir e não cobrar, é grátis. É grátis. Tá direito, ó. Não cobrar, não cobrar. É grátis. Doutora, e me diga uma coisa. Nos cursos de medicina, existe algum projeto, alguma coisa na Câmara, algo que se imagine fazer para levar a telemedicina, levar alguma coisa de tecnologia para inovar no curso de medicina com a telemedicina, levar isso daí para os cursos de medicina? Sim, é o que a gente está ocorrendo nesse período da pandemia. As universidades de medicina estão tendo essas aulas por videoconferência, as aulas remotas, que né, você está dando um curso de medicina por videoconferência. Agora, o grande problema da medicina é a aula prática, né? Entendeu? Você pode fazer seu curso todo online, o curso teórico, mas a medicina tem o curso prático, ela é diferente de muitas profissões, que nós fazemos o curso teórico, mas todos os dois têm peso igual, tanto a teoria quanto a prática. O médico pode ser um expert em todas as matérias, mas se ele não toca no paciente, ele não examina o paciente, não vê ao vivo e a cores, é muito difícil ele ser um excelente médico, exceto se ele for exercer uma especialidade da medicina que realmente não precisa ter esse contato. Mas, mesmo essas especialidades que não têm contato direto com o paciente, o curso prático ele é importantíssimo. Por isso que o médico, quando ele termina os 6 anos de faculdade e faz numa boa universidade, ele está muito preparado para exercer a profissão. Muito preparado mesmo. Agora, se você quer se aprofundar mais em determinados temas, aí você faz a residência médica, uma pós-graduação e tudo mais. Então, o curso teórico de medicina, ele é possível, sim. Agora, a medicina tem o lado prático, que aí já complica um pouco. Entendeu? Agora, em termos de projeto de lei disso daí, o que está atualmente mais em alta lá no Congresso é o Revalida, né? Que eles estão querendo o Revalida Light e nós não aceitamos esse Revalida Light no período de pandemia. Não existe Revalida Light, existe Revalida. Entendeu? Porque o que eu não quero para mim, eu não posso aceitar que um outro brasileiro seja submetido a um médico que às vezes não tem competência para dar um diagnóstico, atender um paciente, prescrever uma medicação. É por isso que nós não aceitamos. Os outros países não aceitam isso. O Brasil tem que aceitar? Não podemos. Tem muita gente que faz curso no exterior que são excelentes cursos, mas tem muitos cursos que são péssimos. Então, o denominador comum vai ser a prova do Revalida. Passou, você vai ser regulamentado pelo Conselho Federal de Medicina e vai exercer a profissão como médico. Nos outros países é assim, você vai para os Estados Unidos, você tem que fazer outro curso de medicina, senão você não consegue trabalhar. Se você for para Portugal, a mesma coisa. Então, a gente não pode abrir mão disso aqui no Brasil, porque é uma irresponsabilidade nossa. Nós, parlamentares, que somos médicos, nós temos que lutar contra isso daí.
Então, revalida light, para mim, está fora de cogitação. Agora, eu concordo com o revalida, eu acho que todos têm que ter o mesmo direito. Fez a prova, passou, beleza, está ótimo, é médico no Brasil. Mas a discussão sobre o revalida hoje está muito intensa na Está Câmara. intensa no momento que eles estão querendo revalida light. E nós tivemos, no ano passado, sobre essa discussão, e nós conseguimos ganhar até por 2 votos, porque eu estava defendendo que só as universidades federais ou as universidades estaduais também, que fossem universidades públicas, poderiam fazer a prova do revalida. Porque nós fizemos um levantamento, isso a gente vê em jornais e tudo mais, que muitas universidades particulares ganham muito dinheiro em cima desses alunos, que eles vêm de outro país para fazer a prova. Aí a universidade fala, você está precisando de fazer essa matéria. E esse aluno vai ficar 1 ano ali pagando mensalidade de R$8.000 por mês. Então, a gente não concorda com isso. E quem, depois de 1 ano, ele pagando R$8.000 por mês, você acha que essa prova vai ser uma prova séria? Pode ser que seja, pode ser que não. Então, a gente fez a opção de serem as universidades públicas para prestar a prova do revalida, e nós achamos que seja mais confiável. Se bem que tem universidades particulares do Brasil que são maravilhosas, excelentes. Eu sou aqui do Espírito Santo, eu fiz da Santa Casa de Misericórdia, e é uma faculdade maravilhosa aqui, que muito séria e serviria muito bem para prestar uma prova dessa. Como é que é o revalida light, doutora? Que eles querem, que tem gente querendo aprovar, como é que seria? O revalida light, eles fariam o revalida nesse período da pandemia, fariam uma prova, e eu não sei como é que é essa prova, porque quem vai aplicar uma prova nesse período de pandemia? Se as pessoas não estão trabalhando. O próprio Ministério da Saúde e da Educação estão totalmente focada com o problema dessa pandemia. Então, o Ministério da Educação que tem que realmente executar essa prova. Agora, o que nós queremos é que essa prova seja realizada de 1 a 2 vezes por ano. Isso daí a gente cobra mesmo. A partir do momento que o revalida tiver tudo certinho, tem que ter a prova, porque as pessoas têm o direito de fazer essa prova. Elas têm o direito de tentar. Se vão passar ou não, outra coisa. Agora, não pode ficar 2, 3 anos sem eles colocarem à disposição dessas pessoas a prova do revalida. Então, o revalida light seria um revalida mais suave, e a gente não concorda com isso. E aí, o jeito que vocês estão advogando seria eles terem que buscar uma universidade, para a universidade referendar e emitir o diploma mediante a realização do revalida, seria isso? Eles obrigatoriamente teriam que ter um referendo de uma faculdade e, além disso, um revalida? Não. Seguinte, o Ministério da Educação, ele executa essas provas, as pessoas fazem, e quem atingir aquela nota tal, passou, recebe, está apto a receber, se registrar no nosso Conselho Federal de Medicina. Entendeu? É isso daí. Mas não precisaria ir para nenhuma faculdade fazer Não. Se o aluno, é isso que eu te falei, muitos alunos fazem faculdades em outros países e eles vêm com o currículo faltando determinadas matérias que são exigidas aqui no Brasil. Então, ele tem que fazer essas matérias. Mesmo ele tendo se formado lá fora? Lá fora. É a mesma coisa. Eu sou médica. Tenho meu CRM, Pelerê, fiz residência. Se eu for para Portugal, eu não posso chegar lá e exercer a medicina. Eu vou ter que fazer uma adaptação. Nos Estados Unidos, você estuda 5, 6 anos mais. Entendeu? Aqui é a mesma coisa. Você vem com o seu currículo. Ele olha, seu
currículo, não, sua... Fluxograma. Aí eles vão avaliar quais são as matérias que você deixou de fazer e que aqui no Brasil é exigido. Então, você tem que fazer essas matérias. Normalmente, as pessoas fazem durante um ano, às vezes chega com 2, 3 matérias pendentes, aí faz aqui para depois só assim prestar a prova do revalido. Não pode prestar se todas as matérias estiverem ok. É isso aí que funciona. Mas tem gente que vem, está tudo ok, já pode fazer direto a prova do revalido. O doutor Luiz Roberto disse aqui uma coisa que talvez seja até bom para... A senhora até já fez parte da Comissão Nacional do Fundeb, né, doutora? E da Comissão de Educação. A senhora faz parte, né? Faço parte. Ele disse que a saúde digital não foi reconhecida como área de conhecimento do Brasil, nem pela CAPES, nem pelo CNPq. Né? É até uma pergunta o que a senhora acha, né? Porque não faz parte como área de conhecimento, nem pela CAPES, nem pelo CNPq. Eu não sabia disso. Poxa, uma coisa tão importante. Tem muita coisa aqui no Brasil ainda, porque, na realidade, o que eu penso é o seguinte: o nosso país, às vezes, ele está sempre um pouco atrás de países bem mais evoluídos que nós, de primeiro mundo. Então, tem muita coisa na nossa legislação que excede, tem muita coisa também que falta. Então, a gente tem que regularizar. Por isso que são feitas muitas leis, também muita coisa não é colocada em prática, né? Então, isso daí é um ponto que a gente sabe que tá faltando aqui no nosso país, que a gente tem que trabalhar em cima disso daí. E é uma coisa muito importante de pesquisa, né? A saúde digital, a telemedicina, é uma coisa importantíssima. Você vê, a telemedicina nem regularizada no país é. Tá uma coisa só emergencial da pandemia. Ela não é regulamentada aqui no Brasil. Não é ética. Até então não era ético você exercer a telemedicina. Entendeu? Mas nós vamos conseguir, vamos evoluir sim. O Ícaro aqui manda um abraço para o doutor Carlos Manato, que está prestigiando a live, ex-deputado federal. Isso mesmo, meu maridão. Eu vi aqui, concorreu agora ao governo do Estado, teve muitos votos. O deputado está dando esclarecimentos importantes de forma muito clara. O Gabriel Brasil disse aqui. Beleza. Parabéns, doutora Soraya, excelente mandato em prol do nosso Espírito Santo. Fator Brasil disse aqui. Doutor Luiz Roberto disse que só tem muito curso de pós-graduação em estrito senso, justamente porque não está no CNPq. Aí não consegue ter mestrado em saúde digital. Aureliano Costa diz aqui, parabéns, grande líder Manato. Tem aqui um bocado de elogio para a senhora, viu? Muito elogio aqui, demais. Obrigada. Tileza, minha cunhada. Doutora, eu vi que a senhora também, doutora, fez aqui o projeto de lei 2020, que alterou a lei 6330, para que acontecesse a liberação imediata de uso de materiais, medicamentos, equipamentos e insumos da área de saúde para auxiliar no combate à pandemia do Covid. A senhora poderia explicar um pouco sobre essa lei, doutora? Na realidade, essa lei diz respeito a justamente isso, porque a gente estava no período da pandemia e as pessoas e os hospitais e as pessoas que trabalham de frente com a coronavírus, que estão realmente no fronte do coronavírus, estão tendo dificuldade de ter acesso a todos os tipos de equipamento individual, medicações, insumos e tudo mais. Então, a gente fez uma lei, na realidade, parte do princípio que ela é óbvia, mas ela é necessária para poder dar serenidade para as pessoas poderem se proteger e conseguir todos os insumos necessários, equipamentos necessários para se combater essa pandemia. Entendeu? É isso aí. Entendi.
Entendi sim, doutora. Doutora, eu gostaria de agradecer bastante a presença da senhora. Foi um prazer muito grande receber a senhora. Agradeço demais. A Obrigada. senhora é fantástica. Vi o Instagram da senhora, gostei demais. Gostei Obrigada. demais, gostei demais. E o Obrigada. trabalho da senhora, muito bom o seu trabalho na Câmara. Primeiro mandato, está fazendo um trabalho fantástico, gostei muito. Esse trabalho aí da telemedicina é importantíssimo, principalmente veio aí num momento muito importante da sociedade. Assim, gostaria de dizer que a senhora está de parabéns, como cidadão, eu digo isso. Não sou do seu estado, mas como cidadão, a senhora fez um trabalho nacional, afinal a senhora é deputada É, federal, federal. então a gente tem como agradecer isso para todos os deputados, afinal os deputados federais atuam para o Brasil todo, então eu lhe dou os parabéns pelo que a senhora fez. Agradeço bastante a senhora ter aceitado o convite. Agradeço o Ícaro por ter feito essa intermediação. Foi um prazer muito grande recebê-la. Foi muito bom. O prazer é meu. Eu quero te agradecer também a oportunidade de estar falando para todos os brasileiros, né? Nós, deputados federais, nós temos essa vantagem que a gente trabalha não só para o nosso estado, mas para todo o Brasil, né? Porque, na Uhum. realidade, é uma função importante a nossa, que nós temos que levar muito a sério. Lá na Câmara Federal tem muito trabalho. Se a gente ficasse lá 24 horas por dia, tinha o que fazer. Nesse período de pandemia, nós estamos trabalhando muito, muito, muito. As nossas sessões, nós temos ficado o dia todo trabalhando, seja na Comissão Externa do Coronavírus, seja na Comissão da Educação e também na sessão da Câmara, na sessão do Congresso também. Nós temos votado bastante, a gente tem produzido muito, apesar da pandemia. Então, o Brasil precisa disso, né? Nós estamos, sempre precisou, mas nesse período precisa muito. Então, nós estamos votando projetos importantes que estão auxiliando aos hospitais, as pessoas que estão no fronte do coronavírus. Agora saiu os 2 bilhões para santas casas e hospitais filantrópicos, que é uma ajuda importante, porque 70% das pessoas do Brasil são atendidas pelo SUS. Então, esses hospitais, santas casas e filantrópicos, eles que dão esse respaldo para a saúde da população brasileira. Então, foi um dinheiro muito bem-vindo, que foi trabalhado muito dentro da Câmara Federal, junto com a Comissão de Seguridade Social e Família, que eu faço parte, a Frente Parlamentar das Santas Casas, a Subcomissão da Saúde, a Comissão Externa do Coronavírus, todos os líderes, vice-líderes, trabalhando para que esse dinheiro saísse, para poder auxiliar no combate ao coronavírus. Então, eu agradeço ao presidente Jair Messias Bolsonaro, por ter nos dado esse orçamento tão importante, que vai fazer muita diferença para a população brasileira. Ao Ministério da Saúde também, que foi assim, incansável e maravilhoso. Então, a gente está muito feliz por esse dinheiro ter saído. A primeira parte saiu na semana passada, 360 milhões, e essa semana saiu 1 bilhão 600 e alguma coisa. Então, muito bom. Ok, doutora, muito bom, fantástico, fantástico. Obrigada. Eu também apoio o nosso atual governo federal. Também acho que a gente está indo bem. Caminho certo. Obrigada. No caminho certo. Tá bom, doutora. Tá bom. Obrigado demais, doutora. Obrigado a todos que vieram. Foi um prazer. Temos gente aí do Espírito Santo, temos gente aí de Araraquara, São Paulo, tivemos gente aí de Brasília, gente de todos os estados. Que bom. Foi ótimo. Sucesso para você. Foi ótimo, doutora. Obrigado, doutora. Até mais, doutora. Tchau. Um abraço. Obrigada, tchau. Nada, tchau.